Nosso poder de fogo é a oração. Nosso poder de fogo é a oração. A arma é a oração, o poder de fogo é a oração. Vence muito quem ora muito. Vence pouco quem ora pouco. Prospera muito quem ora muito. Prospera pouco quem ora pouco. Porque a oração, quando nós oramos, nós aprendemos a exercitar a nossa fé. Que a oração nos ensina a ter fé. A oração nos ensina a esperar no Senhor. A oração, ela nos faz ter um equilíbrio para aguardar as promessas cumprir na nossa vida. Então nós somos levados ao enquadramento do equilíbrio emocional e espiritual através da oração. Você está com aquela vontade de tomar uma certa decisão, aí você vai para a oração. Aquela ansiedade, aquela fadiga, mas você vai para a oração. E quando você ora, quando nós oramos, nós mantemos um equilíbrio da nossa alma, sentimos uma paz e descansamos, sabendo que a resposta virá. Por quê? Porque oramos. Mas como assim? Oramos para quem? E por quê? Oramos para Cristo, o autor e consumador da nossa vida, o Criador do universo. A criatura, o Filho, dobrando o joelho diante do Criador. Imagina o Criador olhando de cima para baixo e vendo a sua criatura de joelho, orando, falando: Pai, eu não consigo tomar essa decisão. Pai, o que está acontecendo hoje foge do meu controle. Eu não consigo controlar essa situação. Aí Jesus, ele conta essa parábola, estimulando os discípulos, motivando os discípulos a ter uma vida de oração, liberando uma injeção de ânimo para os discípulos sobre o poder da oração, e dizendo assim: olha, eu vou contar para vocês uma parábola sobre a oração. E Jesus conta que havia na cidade um homem ímpio, perverso, um juiz perverso, ímpio, que não temia a Deus, não respeitava os homens, não respeitava as leis. E ali havia uma viúva, que aquela viúva todos os dias estava ali diante daquele juiz ímpio, um juiz que não era convertido, e ela dizia assim: faz justiça, julga a minha causa. E foi um dia, 2 dias, até que um dia aquele juiz resolveu fazer justiça à causa daquela mulher. Aí Jesus diz assim: tá vendo? Vocês viram que um homem ímpio, um juiz ímpio, um homem mau, um homem que não teme a Deus, um homem que não teme aos homens, ele não teme a lei, fez justiça a esta viúva. Ele disse assim: agora, imagina o pai. Se esse homem fez, imagina o pai que criou. Ele diz assim, Jesus, e disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz, versículo 7. Aí Jesus diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite? E Deus não vai fazer justiça em cima da sua causa, que está orando Ele uma vez ao ano? Sim ou não? Não. Que está orando a Ele só de vez em quando? Sim ou não? Não. Versículo 7. E Deus fará justiça aos seus escolhidos, aquele que clama a Ele de dia e de noite. Ei, é de dia e de noite. É que ora constante. É que tem uma vida de oração. É que meio-dia ele ora. É que 2 horas da tarde ele ora. É que 7 horas da noite ele ora.
Ele deita na cama, ele ora. Ele senta para almoçar, ele ora. Ele acorda para tomar café, ele ora. Ele vai para o trabalho, ele ora. Ele vai tomar uma decisão, ele ora. Ele vai comprar, ele ora. Ele está sendo injustiçado, ele ora. Está perseguindo ele, ele ora. O efeito da oração. Nosso poder de fogo é a oração. O nosso poder de fogo não é discutir com ninguém. O nosso poder de fogo não é sair no tapa com ninguém. O nosso poder de fogo não é escrachar o irmão lá no WhatsApp, no grupo. O nosso poder de fogo não é jogar indireta na internet, nas redes sociais. O nosso poder de fogo como escolhido, como igreja, é a oração. A oração joga as muralhas por terra. Foi através da oração, da perseverança, que Josué deu 7 voltas ao redor do muro da cidade de Jericó. E o povo permaneceu na fé e a muralha caiu por terra. O poder da oração. Coloca Isaías 41:10 para nós. O poder da oração muda a história. Quem ora vê as coisas acontecendo na vida. 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. E não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Através da oração, quando nós oramos, o medo se afasta da nossa vida. Quando nós oramos, nós não somos crentes imprudentes. Nós não somos imprudentes, mas nós temos certeza e convicção que há um Deus que está cuidando de nós, que está zelando por nós, que está nos fortalecendo. Quando nós temos uma vida de oração, não tem lugar para o medo. Vivemos uma geração medrosa. Há uma geração aí cheia de medo. Há uma geração que dorme com medo e acorda com medo. Há uma geração que não tem coragem mesmo de sair nas ruas. Tem pessoas que têm tanto medo que ele não tem coragem de pegar o carro e viajar, porque ele tem medo de perder a vida na estrada, porque ele tem medo de se envolver num acidente. Tem pessoas que não têm coragem de sair da sua casa e sair com a família e ir num parque, ir numa praia, ir numa cachoeira, porque o medo tem assombrado a vida dessas pessoas. Mas bota lá Isaías de novo. Isaías, Deus libera essa palavra dizendo: não temas, porque eu sou contigo. E não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Quem é o teu Deus? Se você serve o mesmo Deus que essa igreja de Valparaíso serve, se você serve o Deus que criou os céus e a terra, não temas, não te assombre. Ele disse: eu sou o teu Deus. É eu que te guardo, é eu que te sustento, é eu que te ajudo. Aleluia! Na destra da minha justiça. Deus te ajuda, Deus nos sustenta, Deus nos carrega no colo. Deus não vai deixar faltar cama macia para você dormir. Deus não vai deixar faltar um bom alimento todos os dias. Deus não vai deixar nada faltar na sua vida, porque Ele é o teu Deus. Ele é o meu Deus. E é Ele que cuida da nossa vida. Aleluia. Glórias a Deus. Então a oração, quando nós temos vida de oração, nós não temos medo. Quando nós temos vida em oração, começamos um ano como esse, 2022, tranquilo. Porque nós entendemos que Deus está no controle. E que se nós orarmos, e que se nós descansarmos no Senhor. Quando eu encontro pessoas, irmãos, apavorados, sem saber o que fazer, você vê que ora pouco,
ou às vezes não ora nada, lê muito pouco a Bíblia, busca muito pouco a palavra, então não tem confiança e não conhece o Deus que ele serve. Lá em Isaías capítulo 40, versículo 31, o poder da oração ele nos traz esperança de dias melhores. Quando nós oramos, olha Isaías 40, versículo 31, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O poder da oração nos faz acreditar e dormir e descansar que dias melhores virão para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa história, para a nossa cidade, para o nosso país. Quando esperamos no Senhor. Como esperar no Senhor? Esperar no Senhor de joelhos dobrados. Esperar no Senhor reconhecendo as nossas falhas. Esperar no Senhor é caminhar, é se esforçar, é vindo para a igreja, é nos reunindo. Esse negócio de crente em casa, eu não preciso de igreja para reunir, eu só preciso estar na minha casa. Ei, eu quero dizer para você, tudo isso aqui foi determinação de Deus. Não foi o homem que determinou essa coisa de estarmos reunidos, não. Isso foi determinação de Deus para nós nos reunirmos. Aqui nós oramos uns pelos outros. Aqui nós ficamos sabendo das dificuldades, das tristezas, das labutas que os irmãos estão passando. Aqui o irmão ora pelo outro, aqui o irmão ajuda o outro, indica alguém para o trabalho. Aqui o irmão leva uma cesta básica, aqui tem alguém doente, vai lá visitar. Então nós precisamos entender que a oração traz esperança de dias melhores para a nossa vida. Tem que orar, querido. A oração ela é combustível. O carro não anda sem o combustível. Você pode ter um carro, mas se não tiver o combustível, ele vai ficar parado. Nós somos assim, nós precisamos do combustível da oração. E quando você começa a orar, o Espírito de Deus vai falando de uma forma tremenda na sua vida, que se você não gosta de ler, se você não tem costume de pegar a Bíblia para ler, o Espírito Santo ele vai se movendo dentro da nossa vida, e o Espírito Santo vai te levando a um desejo de estudar a palavra. Quando você começa a orar, o Espírito Santo vai levando você a ter uma curiosidade, um interesse muito grande em estudar a palavra de Deus, em estudar o manual de vida que é a Bíblia. Eu digo que a Bíblia, irmãos, ela não foi feita para crente. A Bíblia é o manual para o ser humano. Mas que pena que a humanidade despreza a palavra. Aleluia. 2 Crônicas capítulo 7, 14. A oração faz o pecado ser perdoado. Quando nós oramos, Deus ele perdoa os pecados. A igreja tem o poder de fogo que é a oração. Se nós orarmos, irmãos, Deus muda a história da cidade da Serra. Se nós orarmos, Deus muda a história do país. Se a nossa política, se o nosso país está desta forma, é porque nós temos orado pouco. A igreja tem orado pouco, nós temos que orar mais pelo país, para que Deus entre e interfere, para que jogue as obras do diabo por terra. Nós temos que orar e profetizar e liberar palavras de cura e de libertação. Deus diz assim para Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos. Então o poder da oração muda a nossa história. O poder da oração, irmãos, cura uma nação. O poder da oração liberta casamento. O poder da oração quebra aquele coração duro que não quer liberar perdão. O poder da oração faz aquele homem que não queria perdoar.
faz aquela pessoa perdoar. É o poder da oração. Então ouvirei dos céus e perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Deus fez uma promessa. Deus nos deu a receita. O crente tem todos os ingredientes na mão para ser vencedor. Eu e você só não é vencedor se a gente não usar os ingredientes certos da vida espiritual nessa terra. Quais são os ingredientes? Bíblia, oração, obediência a Deus, devocional com Deus. E Deus nos dá essa receita. Ora, meu filho. Leia a Bíblia. Deus falou para Josué, quando Moisés morreu, olha, Moisés morreu, agora levanta, é sua vez. Bora, fica de pé. Não, é a mensagem. Fica de pé, Josué. Agora é sua vez. E Deus falou para Josué, lá no capítulo 1. Deus falou para Josué. E ele diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Versículo 3, 1 Josué. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Mas ele diz assim, olha, lá no versículo 7, não somente te esforça-te, e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E dela não te desvia nem para a direita e nem para a esquerda. A receita: oração, leitura da palavra, guardar os mandamentos. Tenha o cuidado e não se desvia dele nem para a direita e nem para a esquerda. Irmãos, nós não podemos sair aí contando derrota das nossas vidas. Nós não podemos andar como pessoas cabeça baixa, pessoas que demonstram que perdeu, pessoas que demonstram que não é feliz. Não, a igreja de Cristo tem que andar de cabeça erguida. Humildade é andar de cabeça erguida, é cantar no momento das aflições, da dificuldade, é glorificar a Deus nos momentos difíceis da nossa vida, porque a nossa esperança é o Senhor, porque nós guardamos a palavra. Então, quando você for orar, se você é uma pessoa que guarda os mandamentos, você fala assim: Senhor, olha, eu tenho guardado os seus mandamentos, cumpra a sua palavra na minha vida. O Senhor prometeu que se eu andar nos teus caminhos, o Senhor prometeu que se eu for obediente, o Senhor disse que todas as bênçãos do céu virá sobre a minha vida, todas as bênçãos me alcançarão. E você vai falar com Deus dessa forma, e Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida. Se você tem essa intimidade com Deus, se eu tenho essa intimidade com Deus, a minha oração vai ser respondida. Então, o poder da oração: a oração liberta, a oração salva, a oração transforma, a oração muda uma casa, uma família, a oração nos guarda. Mateus capítulo 7, versículo 7. Tudo aquilo que nós pedimos, a oração abre porta. Pedi, dai-se-vos-á, buscai e encontrai, bate com força, bate sem desistir, seja persistente, bate até a porta abrir na sua vida. Cuidado com a filosofia do mundo. Cuidado, irmãos. Há uma filosofia aí fora. Nós estamos vivendo uma geração impaciente, pessoas que não esperam mais nada. Tudo tem que ser muito rápido. Daqui a pouco as pessoas não vão ter paciência nem de esperar o fogo esquentar a panela, né? E tá assim, porque agora já vem aí a tecnologia, né? Agora se coloca lá, né, na energia, já faz o arroz rápido, já frita a carne sem ir para o fogo. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz assim: pedi, dai-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Então nós devemos entender que nós precisamos buscar algo contínuo.
Tem gente que vem na igreja, né, na oração pela manhã, no matutino, vem uma vez, vem uma semana e já quer que Deus resolve tudo para eles. Eu orei uma semana, não aconteceu nada, vou orar mais não. Eu estava fazendo campanha, eu vi que o negócio estava feio, eu parei de orar. Não tem paciência, não busca a luz da palavra. Eu quero dizer para você uma coisa, e com Deus não tem essa coisa de não querer esperar. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, é nosso Criador. E se a gente não entender que devemos esperar com paciência nele, esperar de joelhos dobrados, ei, peraí, Deus me ajuda aqui, Deus já se espera, fica mais um pouco de joelho. Senhor, eu posso levantar? Não, ore mais ainda. Aleluia. Nós precisamos entender, irmãos, que oração não é igual levar pipoca ou micro-ondas. Não se compara oração com pipoca de micro-ondas, não. Que coloca lá e 2 segundos está pronto para comer. A oração é algo contínuo que você e eu precisamos viver em oração. Para vencer o mundo, para vencer o pecado e para que as portas do céu se abrem e a promessa se cumpra na sua e na minha vida. Não, mas eu não tenho paciência. Esse negócio de estar na igreja, esse negócio de orar, isso não é para mim. Eu gosto do que acontece agora. Minha irmã, eu quero dizer para você uma coisa. Tu vai ficar num banquinho sentado por muitos e muitos anos até você aprender que viver em oração é algo que requer de nós joelhos, chão. O poder da oração abre porta. Marcos capítulo 11, versículo 24. A oração realiza sonhos. Quando nós oramos, os nossos sonhos são realizados. Por isso, vos digo que todas as coisas que pedires orando, se credes, recebereis. Então, queridos, nós precisamos entender que o resultado da vitória é a oração. Quando eu vejo alguns irmãos aí dizendo assim, a irmãzinha do coque, eu levo isso como uma forma de discriminação, porque quer dizer que a irmã do coque ora mais. Eu quero explicar para você uma coisa, você também tem que ser a irmã do coque, você precisa orar mais, nós precisamos orar. A oração é para todos, a oração não é para um grupo de pessoas. Jesus não deu uma ordem para o ciclo de oração orar. Jesus não deu uma ordem só para as irmãs aqui do matutino orar. A ordem da oração é para todos. Ele diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então a ordem de orar é para a igreja. A ordem de orar é para todos nós, é para você, é para mim. Nós devemos orar para que as coisas aconteçam na nossa vida, para que aquilo que você deseja aconteça na sua vida. Aleluia. Então ore mais. Que o ano 2022 seja um ano de oração. E quando você não tiver força para orar, muitas vezes, irmãos, nós não temos força para orar. Às vezes a gente acorda de madrugada. Eu no meu trabalho, eu tenho um período de oração que eu entro lá no banheiro e ali eu boto uns papel toalha rapidinho no chão e dobro o joelho e eu faço oração. Às vezes eu não estou nem conseguindo falar direito de tanto cansaço, barulho, ruído, mas eu tenho visto que os anos ali, Deus tem feito algo tremendo através da oração. Deus tem guardado os meus colaboradores, Deus tem guardado os meninos, Deus tem nos livrado de acidente, Deus tem protegido aquela equipe. E eu oro e peço a Deus em favor da vida deles, para que Deus dê saúde para eles. Então ore, mas não ore somente para você, ore para os seus familiares, mas ore pelo seu vizinho, ore para aquele que trabalha, ore para aquele que te persegue. Peça a Deus em favor da vida dele. Aleluia. E você vai ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Fechando aqui Marcos capítulo 9, versículo 29. A oração nos liberta, a oração liberta o oprimido, a pessoa que está oprimida. E disse, esta casca não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum.
Se o crente não ora, vê um endemoniado, sai correndo, né? Se você não ora, irmão, cuidado, porque o seu vizinho sabe que você é crente. E talvez seu vizinho não é crente. E pode ser que um dia você vai ser surpreendido. Quando você chegar na sua casa, pode ter alguém lá oprimido lá. E o vizinho vai correr aonde? Lá na casa do irmãozinho João. E bater na porta de João, você é crente, né? Rapaz, eu tô achando que tem um negócio errado ali. Porque assim, assado. Vai lá me ajudar. E aí? Se não haver vida com oração, irmão, aí não vai. Aí não vai. Mas a Bíblia diz que o poder da oração liberta os oprimidos. Se você vive uma vida de oração, pode enfrentar Satanás, os adversários, porque Deus te dará vitória. Amém? O poder da oração vai mudar a história da sua vida. O poder da oração vai definir qual será a história sua no ano de 2022. Se você vai conquistar mais ou se você vai parar no lugar que você está. Então continua orando. Agora não ore só porque as lutas surgiram. Não ora só porque veio o mar. Não ora só porque veio tempestade. Não ora só porque a enfermidade chegou. Ore antes que a enfermidade. Ore antes dos problemas. Ore antes das situações difíceis. Porque quando você viver uma vida de oração, quando surgir essa dificuldade, você vai vencer. Porque você já estava de joelho. Você já estava em oração. E o Espírito de Deus te capacitou, te renovou. E você vai vencer no nome de Jesus.